Bem-vindo à nossa live de mentirinha. Por que de mentirinha? Porque eu não tô totalmente ao vivo. Esse vídeo aqui é gravado, mas aí no chat que tá rolando durante essa transmissão, eu estou aí para responder as suas dúvidas, responder os comentários. Então, nessa aula completa de porcentagem que eu preparei para você, eu vou estar aí respondendo as suas dúvidas. Então, aproveita para você arrebentar aí, manda mensagem, comenta, já dá um salve aí falando que você tá ao vivo aqui e vai mandando as suas dúvidas no decorrer dessa aula, beleza? Preparei essa aula com muito carinho porque é uma aula completa de porcentagem, então daqui a alguns dias vai rolar o Enem e se você vai prestar essa prova, você precisa saber esse tema. Ah, então essa aula é só para quem vai prestar o Enem? Obviamente que não. Qualquer pessoa desse planeta precisa saber porcentagem, você vai entender isso durante a aula, então se você vai prestar qualquer outra prova, concurso, algum outro vestibular, ou mesmo não vai prestar prova nenhuma e só quer aprender porcentagem, você está no lugar certo. Beleza? Então, recados dados. Também amanhã, hoje é quinta-feira, amanhã na sexta vai rolar uma Black Friday nossa também de todos os cursos. Então, recomendo que você fique atento lá no nosso Instagram e a porcentagem de desconto vai aparecer aqui nessa aula, beleza? Então, fica ligado. Ok, então porcentagem. Vamos entender o que é isso, tá? Desde o zero para você entender até a simbologia. Porcentagem é uma palavra que significa porcento. E porcento nada mais é do que alguma coisa por 100, dividido por 100. É isso, tá? É uma notação que o ser humano convencionou. Então, porcentagem é basicamente isso. Só que ao longo da história você teve um desenvolvimento do símbolo de porcentagem. Então, inicialmente era esse P deitado, né? Com o cento escrito embaixo. Depois evoluiu para isso, a abreviação da palavra cento, surgiu essa bolinha. Depois evoluiu para isso, que já é mais próximo do que a gente conhece. E aí, por último, o símbolo que a gente está acostumado, o símbolo de porcentagem. Então, ele foi evoluindo, assim como muitas coisas na matemática que foram evoluindo com o tempo, a simbologia. E nada mais é do que uma representação de algo por 100, né? Então, beleza. Agora vamos entender, então, usando essa simbologia, o que isso quer dizer de forma mais matemática, né? Então, x% é a mesma coisa que escrever x sobre 100. Então a porcentagem é essa fração aí. Se a gente quiser escrever 43%, isso é equivalente a escrever 43 sobre 100. Então, a verdadeira porcentagem é essa simbologia, mas que nada mais é do que fração. Então, para você ter um domínio completo de porcentagem, é muito importante que você domine muito bem fração. Soma de fração, subtração, multiplicação, divisão e etc. Tá? Porque é isso que ela representa. Inclusive, vou deixar um card aqui para você assistir a aula de fração, mas não precisa assistir agora, assiste essa aula até o fim, depois você complementa com essa aula de fração. Vou deixar na descrição também o vídeo para essa aula. Maravilha, então é o que eu estava falando. Porcentagem é a mesma coisa que fração, trabalhar com essas ferramentas. Vamos fazer alguns exemplos então, para a gente transformar porcentagens em fração, e aí, tendo essa habilidade de você transformar de um para outro, você vai conseguir fazer as contas de maneira mais eficiente. Como exemplo, então, 20%. Então, é 20 sobre 100. Essa já é a fração e seria suficiente. Porém, fica mais fácil se eu trabalhar com uma fração simplificada. Então, essa fração, se eu simplificar e simplificando, dividindo por 2, por 5, eu posso também dividir direto todo mundo por 20, em cima e embaixo. Então, 20 por 20 dá 1, e 100 dividido por 20 vai dar 5. Então, a fração, a porcentagem, 20%, ela é a mesma coisa que a fração 1 quinto, 1 sobre 5. Tá? E, obviamente, isso vai ser útil para as contas que a gente vai ver daqui a pouco. Próximo exemplo, esse daqui, 15%. Então, é 15 sobre 100. Eu posso simplificar isso daqui por 5, em cima e embaixo. E aí vai dar 3 sobre 20. Então, a porcentagem, 15%, é a mesma coisa que a fração 3 sobre 20. Próximo, 25%, também aparece com frequência. É 25 sobre 100. Se eu dividir em cima e embaixo por 25, simplificar, né? Isso aqui vai dar 1/4. Então, essa fração ela é muito fácil de trabalhar quando você tem 25%. Tudo bem? Então, já entenda esse processo. Você não precisa decorar qual fração representa qual porcentagem, mas você precisa entender o processo.
É uma fração, você simplifica ao máximo e aí você trabalha com ela. Próximo, 50%, também super frequente. Então, 50 por 100. 50 sobre 100. Posso simplificar por 50 em cima e embaixo. E isso vai dar meio. Fração meio aí, super útil. Próximo, 35%. Então, 35 sobre 100. Vou simplificar por 5 em cima e embaixo. Então, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 20. Então, a fração 35% é equivalente a 7 sobre 20. Próxima fração, 80%. Isso é 80 sobre 100. Simplifico por, sei lá, por 4, por 20. Vou simplificar por 20, que é o máximo que dá. Simplificando por 20, isso aqui vai dar 4 quintos. 4 sobre 5. Super útil isso aqui também, viu? Então, treinando, a primeira parte é você entender e dominar a porcentagem. É treinar essas transformações de porcentagem para fração e agora de fração para porcentagem. Tá? A gente vai fazer alguns exemplos disso e o seu primeiro passo é fazer isso. Então, escolhe uma porcentagem aleatória. Se você viu alguma porcentagem na rua, tenta transformar ela para uma fração simplificada ao máximo. Ou se você pensa numa fração qualquer, transforma para uma porcentagem. Tá? Esse treino vai te evoluir na habilidade de dominar porcentagem. Então, ó, 3 quartos. Vamos fazer o processo inverso agora, né? Eu quero de uma fração chegar numa porcentagem. Lembra que a porcentagem é algo sobre 100. Então, meu objetivo é chegar em alguma fração que tenha um denominador 100 aqui embaixo. Como é que eu faço isso? Bom, basta eu pensar num número que eu multiplico por 4 para chegar no 100. E esse número é o 25. Tá? Se você não sabe esse número de cabeça, você poderia pegar esse 100 e dividir por 4. Tá? E aí você ia ver que dá o número inteiro. Nem todas as frações a gente vai conseguir multiplicar por um número inteiro para chegar no 100. Mas já vou explicar como é que você faz quando isso acontece. Então, se eu não quero alterar o valor dessa fração, eu vou pegar esse 3 e também multiplicar pelo mesmo número, 25, para chegar no numerador. Então, 3 vezes 25 é 75. Então, a fração 3 quartos ela é equivalente a 75 sobre 100 e é exatamente 75%. Tudo bem? Então, chegamos da fração para a porcentagem. Esse é o principal objetivo desse exemplo. Próximo exemplo aqui, 37 sobre 50. De novo, quero chegar numa fração que tenha 100 no denominador. Então, daqui para cá é bem fácil, né? É só multiplicar por 2. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui em cima. Nunca esqueça disso. Para você não alterar o valor da fração, você tem que multiplicar ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Isso eu explico melhor na aula de fração que eu falei para vocês. Então, eu recomendo que vocês assistam depois. 37 vezes 2, isso costuma dar 74. Então, a gente chegou na porcentagem de 74%. Mais uma moto passando aí na rua. Beleza? Ótimo. Então, vamos ver o próximo exemplo. Isso aqui é importante vocês treinarem, tá? A aula, obviamente, não vai ser só isso. Tem muito conteúdo aqui para passar para vocês. Mas é para treinar essa habilidade, para vocês ficarem bastante familiarizados com essas transformações. Então, de novo, pensa no número que, multiplicado por 5, chega em 100. Esse número é o 20. Então, 3 vezes 20, isso vai dar 60, ou seja, isso daqui é 60%. Próximo. Aqui já não é tão óbvio, né? Porque não existe um número inteiro que eu multiplico por 30 para chegar em 100. Tudo bem? Então, nesse caso específico, o que eu posso fazer? Eu posso tentar simplificar ainda mais essa fração. As outras que a gente trabalhou aqui não davam para simplificar, já estavam simplificadas ao máximo. Ou seja, são frações irredutíveis. Agora, essa daqui não. Essa daqui eu posso simplificar em cima e embaixo, dividir por 3. Então, em cima vai dar 3, embaixo vai dar 10. E agora sim, eu sei um número que multiplicado por 10 chega no 100. Então, eu vou colocar o 100 aqui embaixo, e aí eu multiplico 10 para chegar no 100, multiplico por 10 de novo. Então, aqui em cima também vou multiplicar por 10. 3 vezes 10 é 30. Então, essa fração 9 sobre 30, ela é equivalente a 30%. E também é equivalente a essa fração 3 sobre 10, equivalente a essa. Tudo bem? Então, esse é um outro caso, né? Quando você não consegue
multiplicar o denominador por algum número para chegar no 100. Então você tem que simplificar se der, e aí se não der, a gente chega nesse próximo caso aqui, tá? Que é esse caso 2 sobre 7. Veja, eu não tenho nenhum número inteiro que quando eu multiplico por 7 chega no 100. Então o que a gente tem que fazer agora? Uma coisa que eu quero que vocês percebam. Cada fração dessa, por exemplo, 25%, que era 25 sobre 100, a gente trabalhou com fração. Mas eu também posso trabalhar com número decimal. Então, quando eu escrevo 25 sobre 100, em número decimal, eu poderia escrever isso com 0,25. Concorda? Essa, no fundo, é essa conta. Se eu pego 25 e eu divido por 100, que é isso que essa conta está dizendo, né? Fração é uma divisão, o resultado seria esse, 0,25. Qualquer outra porcentagem, então 15%, isso é a mesma coisa que 0,15. Se eu pego aqui 20%, é a mesma coisa que 0,2 ou 0,20. 50% é a mesma coisa que 0,5. 7 sobre 20, que é o 35%, em decimal é 0,35. 80% é 0,8. Tá? Então, veja que tem um elemento a mais agora. Eu tenho porcentagem, eu tenho fração e eu tenho números decimais. Qualquer um desses três, eles transitam entre si. Eu consigo transformar de um para o outro, tá? Em qualquer caso. Então, é só essa coisa de você se habituar com esse processo. Habituar, né? Beleza. Então, como eu já falei aqui, ó, 75% é 0,75. Aqui é 0,74. E acho que você já entendeu a ideia, né? Então, esse número daqui, se eu não consigo achar a fração que transforme um número para transformar esse denominador em 100, eu vou realmente fazer a divisão. Eu vou pegar esse 2 e dividir por 7. Beleza? Para eu fazer essa divisão, obviamente, o 7 não cabe no 2. Então, já coloco um 0 e vou pôr uma vírgula para acrescentar um outro 0 aqui. Ah, lembrando, se você tem dificuldade com divisão, também tem uma aula aqui no canal completíssima sobre divisão. Vou deixar na descrição, vou deixar no card para você assistir depois. 20 dividido por 7. Agora eu consigo fazer a divisão. Essa divisão vai dar 2. E aí, como 12 e 7 é 14, vai dar resto 6. E como eu já estou depois da vírgula, né, já estou com o quociente com uma vírgula, eu acrescento mais um 0 aqui e vou fazer a divisão. 60 dividido por 7. O número mais próximo aí é o 56, que é 7 vezes 8. Então, 56, o resto vai dar 4. Acrescento mais um 0. 40 dividido por 7. O mais perto aí é o 35, que é 7 vezes 5. E aí o resto vai dar 5. E assim vai embora, né? Essa conta, ela vai ter infinitas casas decimais, é uma dízima periódica. Porém, o que importa pra gente aqui são esses primeiros 3 números, né? Por quê? Se essa conta é aproximadamente 0,285, então essa conta é aproximadamente 28,5%. Entende? Então, olha que interessante. A gente chegou numa fração, certo? Uma fração que eu não consigo ter um número inteiro para transformar em 100 embaixo, mas eu faço a divisão para achar o decimal. O número decimal, mesmo ele tendo infinitas casas decimais, olhando aqui eu já consigo ter uma ideia da porcentagem. Essa porcentagem é aproximadamente 28,5%. Então, eu estou olhando esses números aqui. Tudo bem? Então, é assim que você tem que fazer. E com essa ferramenta a mais, essa ideia de você fazer divisão, qualquer outra fração que você imaginar, você vai conseguir achar a porcentagem que ela corresponde. Tá? Então, outro exemplo aqui, ó, 4 sobre 9. Não sei um número que multiplica por 9 para chegar no 100. Não tem esse número inteiro. Então, vou fazer a divisão. 4 dividido por 9. Aqui, claro, o 9 não cabe no 4. Então, eu coloco um 0, ponho uma vírgula. E aqui vou trabalhar com 40. 40 dividido por 9. Mais próximo aí é o 36, que é 9 vezes 4. Tá? E aí, o resto vai dar 4. E aí, mais uma vez, eu coloco um 0. Adivinha? Continuo colocando mais um 4 aqui. E aí vai dar o resto 4, coloca mais um 0. E você entendeu, né? Isso aqui vai se repetir indefinidamente. Então, esse número, 4 dividido por 9, é 0,4444 e vai embora. Então, se isso daqui é 0,444, tal, essa porcentagem, ela é aproximadamente 44
3,4%. Bem, é isso. Então, tendo decimal, acha a porcentagem. Tendo a porcentagem, acha o decimal. Em qualquer um dos casos, acha a fração. Então, ó, se até aqui ficou alguma dúvida, eu espero que você já esteja falando aí no chat, que eu tô te respondendo, tô ajudando vocês. Aproveita que eu tô dando esse plantão ao vivo aí para vocês, beleza? Então, manda qualquer dúvida, pergunta o que você quiser aí. E claro, não esqueça de deixar um like aí no vídeo para você ajudar a divulgar o conteúdo e a gente distribuir a matemática para mais pessoas aprenderem da forma correta. Beleza? Só para fixar então o que a gente viu até aqui, esse exercício. Em uma turma com 25 alunos, 10 foram reprovados em determinada matéria. Qual a porcentagem de reprovação nessa matéria? Então eu quero saber quanto que esses 10 representam em 25. Então, no fundo, eu quero saber quanto que essa fração ela representa percentualmente, em porcentagem. Então, a gente tem que achar a porcentagem dessa fração. Tem vários caminhos aqui. Posso tentar simplificar ainda mais essa fração. É uma opção. Posso encontrar um número que multiplicado por 25 já chega no 100. É uma outra opção que é o que eu faria. E tem uma terceira opção que é eu fazer a divisão de 10 por 25, achar o número decimal e aí, tendo o número decimal, também eu já consigo achar a porcentagem imediatamente. Para esse caso, eu vou achar o número aqui que tem que multiplicado por 25 já dá o 100, no caso é o 4. Então, eu vou multiplicar aqui o 10 por 4 e a gente vai chegar no 40. Então, 40 sobre 100 é exatamente 40%. Então, a resposta do exercício é essa, 40% é o quanto que esses 10 alunos representam na turma, tá? Então, é a porcentagem de reprovação. Outra coisa importante agora, que a gente vai realmente trabalhar com a porcentagem. Quando a gente tem x% de algo, x% de y, matematicamente falando, isso é equivalente a multiplicação. Esse d, ele representa, no contexto, né, de porcentagem e tal, e na maioria dos casos, uma multiplicação. Então, tantos por cento de, sei lá, y é esse tantos por cento vezes y. Tudo bem? Então, para fixar, vamos pegar esse exemplo. Se eu tenho 10% de 350, veja, eu já sei que isso aqui é uma multiplicação, que eu acabei de falar. Então, isso aqui é 10% de multiplicado 350. Beleza? Então, já sei que esse ponto aqui, ele surgiu por causa daquele D. Então, beleza. Agora, outra coisa. Se eu já sei que porcentagem é uma fração, e também um número decimal, eu consigo colocar essa fração para multiplicar esse número inteiro. Que não precisa ser um número inteiro, tá? Mas só para você entender. Então, uma multiplicação de porcentagem é uma multiplicação de fração. Maravilha. Então, 10% é 10 sobre 100. E aí, se você já praticou aquilo que a gente falou no começo da aula, eu simplifico essa fração para chegar em 1 sobre 10. E aí, 1 sobre 10 vezes 350, em outras palavras, é pegar o 350 e dividir por 10. Então, a resposta é 35. Então, olha como é simples. Eu tenho isso daqui, que é o resultado, e que, na verdade, quando eu olho para cá, a única coisa que eu fiz foi tirar um zero, ou andar com a vírgula por uma casa, né? Ela estava aqui, a vírgula, depois do zero, e aí ela veio para depois do 35, do 5 no caso. Então, pegar 10% de algo é equivalente a fazer essa divisão por 10, ou andar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, é isso, tá? Sem segredo. Você consegue calcular 10% de qualquer coisa agora que você imaginar. Vamos pegar então 25%. 25%, como a gente acabou de falar, é 25% vezes 8. Tá? 25% de 8. Então, 25%, a gente já viu, é uma fração. Qual fração é? Bom, pode ser várias, mas a mais simples é 1/4. É a mais simplificada. Então, eu vou fazer 1/4 vezes 8. 1/4 vezes 8 é só você pegar o 8 e dividir por 4. E a resposta, obviamente, é 2. Entende? Então, ó que moleza. 25% de 8, que parece ser complicado, é só uma divisão por 4 e a resposta é 2. 60% de 35. Então, vou pegar 60%. Já vou colocar em fração direta, porque você já entendeu o que é multiplicação. 60% de é uma multiplicação, 35. Vou simplificar essa fração. Quando você simplifica por 20, isso aqui vai dar 3 sobre 5 vezes 35. E aí eu simplifico esse 5 com 35. Já que eu estou dividindo, né?
Então, 35 dividido por 5 é 7. Então, essa conta se transforma em 3 vezes 7, simplesmente, e 3 vezes 7 é 21. Então, chegamos na resposta de 60% de 35, que é exatamente 21. Tudo bem? Então, só trabalhando com fração e essa simplificação de fração fica moleza, tá? Não tem erro. Agora, uma coisa ao contrário, 35% de 60. Olha que interessante. Eu tenho isso aqui, 35 sobre 100 vezes 60. E aí, eu posso simplificar essa fração, 35 sobre 100, se eu simplificar por 5. Vai dar 7 sobre 20 vezes 60. Esse 60 com 20, 60 dividido por 20, a resposta é 3, né? Então, ó, isso aqui vai virar 7 vezes 3 e adivinha, a resposta é 21. Olha que curioso. Eu tenho o resultado aqui embaixo que é igual ao de cima. Se você olhar esses números, 60%, 60%. 35%, 35%. O que eu fiz? Eu troquei o número da porcentagem com o outro número. Troquei eles de lugar e o resultado deu exatamente igual. Será que sempre acontece? Resposta: sim. Isso pode ser muito útil quando você tem uma porcentagem que é um pouco estranha e um número mais fácil de trabalhar, se você troca. Aí você consegue achar uma fração mais simples, às vezes, para trabalhar. Isso vai te ajudar a fazer a conta mais rápido. Então, fica ligado porque esse truque é muito útil e funciona sempre. Então, x% de y é a mesma coisa que y% de x. Para você entender por quê, é muito fácil. Se x% é x sobre 100, dy é a mesma coisa que vezes y, veja, aqui em cima, eu não estou multiplicando x por y. Então, isso aqui é simplesmente x vezes y dividido por 100. Tanto faz se o 100 está embaixo do x ou embaixo do y. Porque como é uma multiplicação, esse denominador acaba ficando embaixo dos dois, né? Porque é um termo só lá em cima. Então, isso é equivalente, já que a multiplicação é comutativa, a escrever y vezes x, né? Ou seja, 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3, que é 6. Então, é a propriedade comutativa da multiplicação. E aí, é equivalente a falar que y sobre 100 vezes x, ou seja, y% de x. Essa é uma justificativa matemática do porquê isso sempre vai funcionar, tá? Então, pode ficar tranquilo e usar sempre. E, para finalizar esse tópico, vamos fazer esse exercício, ó. Se x% de y é igual a 20, então y% de x é igual a... Bom, já está óbvio, né? A resposta é 20 de novo. Nem preciso fazer a conta. Quem nunca viu isso, talvez ia demorar um pouco mais essa questão para até perceber que uma coisa é igual a outra, tá? Tem gente até que não consegue até resolver esse exercício porque não pegou essa ideia e não entendeu exatamente o que é porcentagem. Então você que já está nessa aula já pegou o esquema. Legal, então agora vamos ver o que seria aumento percentual. É uma extensão do assunto de porcentagem e que com toda certeza você vai precisar entender bem esse assunto para resolver exercícios, beleza? Então preste muita atenção. Então, para a gente entender o que é aumento percentual, eu vou imaginar que existe algum produto, algo do tipo que custe R$400, tá? Poderia ser qualquer valor, eu estou pegando um exemplo numérico só para facilitar o seu entendimento. Então, eu quero calcular aqui duas situações. Uma situação em que esse preço tem um aumento de 10% e uma outra situação em que esse preço vai ter um aumento de 75%. Só para a gente ver como é que é o resultado final e como é que esse processo, eu vou te ensinar um truque, entre aspas, para você fazer essa conta mais rápido. Então, ó, o que uma pessoa, entre aspas, que tem um conhecimento ok de porcentagem faria aqui? Ela calcularia os 10% de 400, então essa multiplicação, com certeza já saberia que fazer 10% de algo é só dividir por 10, então a resposta é 40, certo? E, então, isso aqui foi o aumento. Esse preço que era R$400, ele vai aumentar a 40. Então, o preço final seria R$440 e acabou. Já tem o resultado final, tá? Essa seria a resposta. Porém, eu não quero que você faça dessa forma e eu vou explicar por quê. Eu vou fazer um processo mais detalhado só para você entender o resultado final. Mas depois que você entender, você já pula para o resultado final, tá? Então vamos entender o que a gente fez. Se eu quero calcular o preço final, então tem que tomar esse cuidado.
Se eu quero saber só o aumento, é a conta que eu fiz. É os R$ 40 e acabou. Aí ali não tem muito o que fazer. Mas se eu já quero o preço final, ou seja, o que era mais o que aumentou, o que eu faria? Eu pegaria esses 400, adicionaria 10% de 400, que é o mesmo preço, né? Beleza, isso é o que eu faria, o que no fundo a gente acabou fazendo. Mas eu quero trabalhar um pouco mais essa conta. Aqui eu posso colocar o 400 em evidência. Aliás, antes disso, eu vou fazer o seguinte. Esse 10% vamos transformar em número decimal. Em número decimal seria 0,1. Ok? Então, 0,1. Vou colocar agora 400 em evidência. Então, em evidência aqui vai ser 1 mais 0,1. Tudo bem? Então, esse 0,1 veio do 10% e ele está aqui agora. Fechou. E eu coloquei esse 400 em evidência. Por que eu faço isso? Porque colocar em evidência, se eu agora fizer a distributiva, automaticamente eu vou voltar no que era, né? Lógico que eu não quero isso, mas só para você entender que uma coisa é igual a outra. E qual o objetivo? Aqui dentro eu posso somar esse parênteses. Então esse 400 vai se transformar em 400 vezes 1 mais 0,1 é exatamente 1,1. E aqui a gente chega num resultado importantíssimo, que é esse cara. Esse fator, que no caso é um fator de aumento, porque ele é maior que 1, quando você pega o preço inicial, 400, e você multiplica por 1,1, o resultado final já vai ser o preço com o aumento. Então, 400 vezes 1,1 dá exatamente 440, que é o que a gente queria chegar. Ok? Então, veja. O mais importante nesse momento, para você entender, que eu quero que você pegue, é esse fator aqui. Como é que ele surge? Então, ele só serve para calcular o produto final, o preço final, considerando já o aumentado mais o inicial. É isso, quando você vai usar. Então, por exemplo, se eu quero aumentar 5%, eu não vou fazer todo esse processo aqui de novo, porque ele é repetido. Porém, vamos pegar quem que seria esse fator. Esse fator, que é o fator que a gente calculou aqui, ó. Tá vendo? Esse é o fator. Então, eu vou usar essa mesma ideia aqui. O que a gente fez? A gente somou 1. Esse 1, ele representa o valor inicial. E eu vou adicionar a porcentagem, só que em número decimal. 75% em decimal é a mesma coisa que 0,75. Beleza? 0,75 mais 1. Isso é 1,75. Então, o nosso fator para este problema, tendo um aumento de 75%, é 1,75. Ok? Então, esse 1,75, se eu quero calcular qual que é o preço final com esse aumento, eu vou fazer apenas essa conta. 400 multiplicado 1,75, que é o nosso fator. É o fator que já vai dar o resultado final com o aumento. Se você fizer essa conta, isso aqui vai dar exatamente 700. Então, 700 é o preço final, isso significa que já teve o aumento mais o inicial. Beleza? Se eu quisesse só calcular o aumento, quanto que é o aumento de 75%? Só o que aumentou mesmo. Aí eu não multiplico por 1,75, eu multiplico por 0,75, que é a porcentagem apenas. Então eu multiplicaria por 0,75, tá? Aqui eu só estou vendo quanto que aumentou, e no caso essa conta é 300. Então veja que ela faz sentido, né? Se eu pegar o 400, adicionar o aumento, eu chego no 700. Então, é muito do contexto para você entender o que é esse fator. Se eu quero já o preço final com o aumento, com o inicial, tudo somado, eu uso esse fator que tem, quando vai ser um fator de aumento, ele vai ser maior que 1. Se eu só quero a porcentagem, eu uso esse cara. Tudo bem? Então, isso seria o aumento percentual. Vamos agora para a redução percentual. Então, eu vou pegar a mesma situação com as mesmas porcentagens. Produto de R$400, redução de 10% e uma redução de 75%. Redução é equivalente a desconto. Então, quando você tem lá, desconto de 20%, ainda mais nessa época de Black Friday, né? Então, você consegue, entendendo o que eu vou te falar aqui, calcular quanto que seria o preço final. Beleza? Você tem o inicial e o preço final. O que a pessoa faria? Normalmente, como eu falei, um conhecimento básico de porcentagem. Ela pegaria 10% de 400, que é 40,
E como é uma redução, eu vou tirar 10%, então eu vou fazer 400 menos 40. E a resposta é 360. Então é isso. Esse já é o preço final com essa redução, com esse desconto. Porém, nessa aula aqui eu quero que você vá um passo além e vou te explicar qual que seria o fator aqui nesse caso. Então vamos lá, o processo ele é idêntico. A gente tem o valor inicial, só que agora eu vou tirar 10% de 400. Esse tirar, no caso o 10%, né, ele é em número decimal 0,1, que dá 400. Coloco o 400 em evidência. Então, isso é 1 menos 0,1. Tudo bem? Daqui que vai surgir o nosso fator de redução. E aí, ó que interessante. Eu tenho 400, 1 menos 0,1 costuma dar 0,9. E aqui surgiu o nosso fator de redução. Ele é 0,9. Veja que ele é menor do que 1. E ele já vai me dar o resultado final, que é o 360. Então, ele já me dá o preço com a redução, com o desconto. Tudo bem? E ele é menor do que 1. Então, se ele é menor do que 1, qualquer fator que eu vejo que é menor do que 1, eu não preciso pensar, eu já entendo que teve uma redução. Se o fator for maior do que 1, como a gente viu aqui, ó, que no caso 1,75, 1,1, então é um aumento percentual. Então, o resultado final vai ser maior do que o original. Então, essas coisas você tem que começar a pegar. E aí, com o tempo, você vai já ver na porcentagem, já calcular o fator imediatamente e fazer a conta direto. Então, o fator que desconta 10% é o 0,9. Beleza? Não tem segredo. E o fator que desconta 75%? Vamos fazer o mesmo processo que eu falei para vocês. De onde veio o fator? Ele vem do 1, que representa o preço original, e eu tiro a porcentagem. Então, isso aqui vai ser 1 menos 0,75. Nesse caso, o nosso fator ele é 0,25. Então, olha que interessante. Tirar 75% de algo é a mesma coisa que multiplicar por 0,25. Em outras palavras, a porcentagem que sobra é 25%. Entende? Por isso que esse fator é 0,25. Obviamente, é um fator de redução porque ele é menor que 1. Então, a gente vai pegar o 400, multiplicar pelo fator, que é o 0,25, e aí a resposta já vai ser o preço com esse desconto de 75%, que a resposta é 100. Beleza? Super tranquilo, né? Esse é o núcleo, o principal de porcentagem. Você entender aumento e redução, entender como trabalhar com esses fatores, você matou a matéria. Aí você fala, bom, mas se eu consigo calcular daquele jeito mais fácil, que eu calculo só o aumento ou a redução, depois somo e subtraio separadamente, para que eu preciso desse fator? Para exercícios desse tipo aqui. Dá uma olhada. Aumentando-se os lados A e B de um retângulo. Então, você tem um retângulo aqui, inicialmente, que tem lados A e B. Então, esse aumento foi de 15% e 20% em cada lado. Ele quer saber o que aconteceu com a área. Olha só que interessante. Então, eu tenho aumento e redução percentual, mas o grande problema é que eu não sei numericamente qual que é o lado. Então, se eu não tenho essa informação, fica difícil fazer o que a gente tinha feito anteriormente, de pegar só o aumento tal, e somar, subtrair. Fica mais difícil. Então, é melhor trabalhar de forma mais literal com aquele fator. Então, a nossa área, inicialmente, vamos chamar de área zero, ela é simplesmente um lado vezes o outro. Azinho vezes Bzinho. Agora, se eu tenho uma nova área que teve esse aumento, o que aconteceu? Eu tenho um outro retângulo, um lado aumentou 15%, então é 1,15 do A, então já estou usando fator, hein? É maior que 1, então teve aumento, e o outro fator 1,20 do B, ou simplesmente 1,2B, tá? Qual que vai ser então essa nova área? Essa área 1, ela vai ser 1,15A vezes 1,2B. Tudo bem? O A e o B não tem o que fazer. Então, a única conta que eu vou fazer aqui é 1,5 vezes... Aliás, 1,15 vezes 1,2. E essa conta vai dar 1,38 AB. Então, ó, dá só uma olhada. A única coisa que mudou de uma área
que era essa. Para essa, esse fator de 1,38. O que ele diz para você? Ele diz que a área desse novo retângulo, ela é 38% maior do que a área anterior, tá? Então, essa região aqui, ela aumentou 38%. É isso que esse fator diz. Então, você já matou a questão, resposta letra E. Certo? Essa é a grande vantagem de você trabalhar com fatores. Último exemplo para a gente encerrar. Lembrando, dúvida nos comentários, no chat, manda bala aí que eu respondo, tá? Próximo aqui, ó. Uma mercadoria teve seu preço acrescido de 10%. Então, ó, já começa lendo, já entendendo os fatores. Acrescido de 10%, fator 1,1, certo? Depois, um novo preço sofreu um desconto de 10%. Qual que é o fator? 0,9. Pegou? Exemplo numérico que a gente já fez anteriormente. Então, reduziu 10%, reduziu 0,1. Então, é 0,9. Aumentou 10%, 1,1. Beleza? Denotando-se PI por preço inicial e PF pelo preço final da mercadoria, ele quer saber qual é a relação entre eles. Então, vamos entender o que aconteceu. A gente tinha o preço inicial, ele aumentou 10%, então multipliquei por 1,1. Depois, ele reduziu 10%, multipliquei por 0,9. E aí, a conta vai chegar no preço final. Então, a única conta que você tem que fazer é essa. Primeira coisa, tá? Isso aqui é uma pegadinha. Porque se eu te perguntar o seguinte, você tem R$100 no bolso. Amanhã, esse R$100 aumentou 10%. Depois de amanhã, esse R$100 diminuiu 10%. Quanto que você ficou no final? Provavelmente você ia me responder R$100, certo? Acertei? Se você responder isso, você errou. E esse exercício, ele te traz essa pegadinha com valores mais genéricos para você entender qual o valor exato, tá? O valor exato tá nessa conta. Aumentar 10% e reduzir 10%, tanto faz a ordem, não vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque 1,1 vezes 0,9 vai dar exatamente 0,99 do preço inicial é o preço final. O que isso diz pra gente então? Que o que aconteceu no final das contas é, eu peguei o preço inicial e reduzi quantos por cento? Isso aqui é uma redução de 1%. Né? Porque ele ficou 99% do preço original. Vou até reescrever essa fração, essa equação, para você entender melhor. 0,99 é a mesma coisa que 99% do preço inicial é o preço final. Então, do preço inicial para o preço final, tirei 1%. Tudo bem? Então, a resposta seria a letra D, ok? Mas o que eu quero que você entenda é exatamente isso. Aumentar 10%, tirar 10%, não vai dar na mesma. Você vai, no final das contas, perder 1%, tá? Aqui, essa equação está dizendo isso para você. Beleza? Para a gente encerrar um desafio, e eu quero que você deixe nos comentários, manda no chat, sei lá, deixe sua resposta aí, tá? Quando você tem uma promoção de, por exemplo, isso daqui, ó, leve 5, pague 4, ok? Sei lá, pode ser o que for. A minha pergunta é, quando você tem essa promoção, qual que está sendo o desconto no produto? Ou na compra geral, ele está na mesma. Qual que é o desconto quando você tem promoção desse tipo? Leve 5, pague 4. Deixa aí nos comentários se essa aula foi produtiva, se você aprendeu algo novo. Não esquece de deixar um like. E se ficou dúvida, manda nos comentários, se inscreve no canal para você não perder os outros conteúdos. Beleza? E like é importante porque você ajuda a distribuir esse conteúdo e colabora com o canal e incentiva a gente a produzir mais vídeos. Beleza? Então, se for prestar o Enem, boa prova. Não esquece de assistir essas aulas complementares aí. Mesmo se não for prestar Enem, assiste elas porque é importante. São temas importantes. Divisão, fração, tudo isso vai complementar essa aula daqui. Fechado? Então, para esse vídeo é isso. Beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.